A inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359. Após o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista, que durou aproximadamente 10 horas, o ministro Luiz Fux destacou pontos importantes e contradições na denúncia, além de destacar também a incompetência da primeira turma em julgar a ação e pediu a anulação total de todas as acusações. O voto do ministro Luiz Fux foi uma aula de direito e mostra um lampejo de justiça em meio a um mar de decisões arbitrárias e muitas vezes consideradas ditatoriais. Fique comigo até o final desse vídeo e veja os pontos principais do julgamento do Bolsonaro e do voto do ministro Luiz Fux. Deixa o like, se inscreva no canal, vamos pro vídeo. O arquivo HD 2022 foi criado em 16 de dezembro de 2022. Os metadados indicam que a criação teria ocorrido na realidade em 12 de janeiro de 2023. Divergência essa que não foi esclarecida nos autos. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República afirmou que teriam sido impressas 6 cópias dessa minuta, possivelmente para distribuição em reunião sobre o tema. Essa divergência relevantíssima também não foi esclarecida, motivo pelo qual não é possível saber o conteúdo do arquivo, nem se ele se destinava a alguma reunião, muito menos se foi levado ao conhecimento de que qualquer pessoa, e principalmente de Jair Bolsonaro. O nome de Mário Fernandes não consta das visitas relevantes registradas no Palácio Planalto em 16 de 12 de 2022. Na realidade, Mário Fernandes visitou o Palácio da Alvorada apenas na noite do dia seguinte, em 17 de dezembro de 2022, às 6h05, conforme consta de folha 73 do IPJ-RA 4424. Nas suas declarações à Polícia Federal, Mauro Cid afirmou que as solicitações partiam de Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, líderes da Operação Copa 2022, e não de Jair Bolsonaro. Em seu interrogatório judicial ID 1041, Mauro Cid afirmou categoricamente que monitoramento constante, isso nunca teve essa ordem nem essa determinação por parte de Jair Bolsonaro, página 54. Bem como que não tinha nenhuma análise de inteligência, página 55. Também não há, portanto, provas de participação de Jair Bolsonaro nesses fatos. Reconhecimento da ausência de provas para justificar uma condenação. A Procuradoria-Geral da República faz menção a uma conversa de 20 de 12 de 2022, na qual o coronel Gustavo Gomes perguntou a Sérgio Cavalieri sobre possíveis novidades no front. A resposta de Cavalieri: não vai rolar nada. O mesmo se diga das conversas entre Fabrício Bastos e Correia Neto, em 21 de 12 de 2022. Tendo este último dito, segundo a própria acusação, que o decreto não seria assinado conforme lhe teria informado Mauro Cid. A única mensagem enviada diretamente para Jair Bolsonaro, que foi mencionada pelo Ministério Público na data de 2 de janeiro de 2023, redigida pelo Major Brigadeiro da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão, seu teor foi o seguinte: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Consequentemente, não há outra saída a não ser rejeitar a pretensão acusatória igualmente quanto a esse particular. E, finalmente, passam os eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro. No afã de construir uma narrativa que vinculasse o réu Jair Bolsonaro de alguma forma a atos de vandalismo de janeiro de 2023, a peça acusatória se baseia em condutas de Mário Fernandes relativas a manifestações de novembro e dezembro de 2022. Assim, alega que fotografias extraídas do celular de Mário Fernandes indicariam que ele esteve pessoalmente no acampamento montado em Brasília, ele, Mário Fernandes, com manifestantes de 2 do 11, 5 do 11, 13 do 11 e 18 do 11. Entre Mário Fernandes e Lucas Rotile Durlo, caminhoneiro, pelo WhatsApp, nos quais este caminhoneiro pedia orientações e auxílio. Também afirmou que em 30 de 12 de 2022, Mário Fernandes se associou a outros líderes para acompanhar as manifestações em Brasília.
Ele foi até a esplanada do Ministério, segundo o Ministério Público, onde novamente, em conjunto com José Luiz Sávio Costa Filho, atuou diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Como se percebe, esses elementos jamais podem sustentar a ilação de que Jair Bolsonaro teria algum tipo de ligação com os vândalos que depredaram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Em prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias. Delas, o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com sujeitos que invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Rapaziada, o julgamento tá pegando fogo. Infelizmente, esse voto do Luiz Fux é um voto vencido, dado que todos os outros ministros fazem parte do esquema para condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então não tem muito o que esperar dos próximos votos dos magistrados Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que são alinhados com o atual governo. Porém, o voto do ministro Luiz Fux é importantíssimo para que as defesas possam argumentar no futuro e absolver todos os réus dessa farsa chamada de julgamento. Se você ficou aqui, eu peço que deixe sua ajuda, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu, nós e fui!